Acho interessante que você falou remediar, não reverter. Eu não vou, atropelar a conversa, mas depois eu quero voltar nesse comentário. Mas, Maurício, antes, física e mergulho. O que esses 2 interesses dizem sobre você? A física é uma paixão desde criança. Vai parecer uma história muito estranha, mas eu estudo física desde os 6 anos de idade. Normal, É né, a gente? Normal, quem não faz isso? a verdade é que eu ganhei livros, né, então um parente meu tinha já completado os estudos do ensino médio e, para não jogar fora os livros, perguntou se eu não queria ou ia deixar para que eu pudesse, no futuro, me envolver com aqueles conhecimentos que estavam ali. Só que eu não esperei, eu comecei a ler e me interessei, achei aquilo muito fantástico, ciência, né. E aí, desde então, eu queria ser cientista. Não entendia muito bem o que era física, mas tinha alguns experimentos, talvez vocês já tenham feito, de telefone com barbante e lata, construir uma bússola, magnetizar uma agulha, colocar sobre uma rolha, coisas assim, e aí entender, poxa, caramba, realmente a agulha da bússola está girando, né? Que força é essa que existe no entorno que faz esse movimento da agulha, né? Acredito que assim, que todas as coisas que você se envolve em conhecimento, mesmo que não seja muito específica daquilo que você almeja ou gosta de fato, né, como um profissional, vão contribuir de alguma forma. Então, eu tive uma carreira que começou na Sabesp, na Companhia de Saneamento e Abastecimento de São Paulo, no primeiro concurso que a companhia fez, em 92, então já dá para revelar um pouco da idade, né, mas eu era garoto, eu era bem jovem ainda. Eu Era tinha bem 7 jovem anos, ainda. já estava estudando física É, desde os 6. desde tinha 14 anos, entrei naquela época, eu podia menor trabalhar, e aí eu estudei edificações, então me envolvi com o trabalho da engenharia civil, trabalhei no projeto de disposição do Tietê, e fiquei bastante tempo e muito envolvido com isso, e adorava isso então, né. Aí fui fazer animação, cinema, estudei tudo isso, antes de entender que eu chegou a hora de fazer física, que é o que eu realmente quero. Eu estava velho, já tinha 28 anos, quando fui para a universidade. Que velho. Uau, que velho. Então, por aqui que começou a estudar física desde os 7, de 6 anos. Para entrar na universidade, né, com 28, demorei 20 anos para tomar coragem e tomar a atitude de estudar física. Mas é um amor, né. E aí eu morava em São Paulo, sou paulistano, vim morar em Praia Grande, em frente ao mar, e aí comecei a me aventurar no mar, né. O mar realmente me chama, e eu comecei a fazer nado livre, em mar aberto, então foi uma atividade esportiva, vamos dizer, amadora, que eu comecei fazendo aqui com um grupo, e aí nadando 3, 4 quilômetros por dia. Eu também comprei um caiaque, comecei a remar, e aí eu pensei, bom, só falta conhecer o fundo do mar agora, né? Vou fazer um curso de mergulho. E fiz. E fiz muitos amigos nesse meio. O envolvimento com grupos de mergulho, com operadoras de mergulho, e o país, né, em vários pontos de mergulho que são lindíssimos. Então, sempre mergulhos recreativos, e aí eu fiz mergulho avançado e fui mergulhar. Então, minha paixão ficou muito presa no mar, sendo físico. Então, enquanto eu me divertia no mar, com mergulho, com natação e remo, canoagem, eu era professor de física. Então, eu me formei e dei aula aqui na FATEC, dei aula aí em São Paulo, na FIAP, na engenharia da computação, na física, e escolas técnicas também, ensino médio. Então eu tinha minha atividade profissional lecionando, mas sempre o mar me chamava e eu acabava indo. Até que sofri um incidente durante um mergulho lá no canal de São Sebastião, Ilhabela, e era um mergulho profundo. Na verdade, esse foi o eureka, né? Aí que eu uni a física. O mergulho tem muita física, né? Você tem que entender as situações de pressão quando você vai fazer um mergulho profundo, saber quantas atmosferas, entender a velocidade de consumo do ar que você está levando no cilindro. E aí nós paramos num dia que foi um momento de muito tráfego intenso de navios naquele canal de Ilhabela, e o nosso piloto do barco não pôde ficar ali, porque o normal de uma situação de mergulho profundo é ficar um barco em cima, na superfície, e a gente desce um cabo. Esse cabo serve de guia, né, para a gente retornar. Então a gente desce, faz um mergulho, sai, tem uma bússola, a gente segue a bússola para fazer uma exploração do leito marinho e depois retorna
para onde está o cabo e sobe naquele prumo, o cabo, porque lá em cima tem o barco. E esse piloto disse que ele não podia ficar lá por causa do tráfego, né? Pediram para saírem, mas nós descemos. Sem cabo, a gente devia desistir do mergulho. Essa era a orientação. Olha, hoje não é para mergulhar aqui porque não dá. Mas nós estávamos teimosos aquele dia e fomos. Ainda bem, porque a gente se perdeu nesse mergulho por causa disso. Então o grupo foi sempre junto, nós paramos naquele ponto a 5 metros. Naquele ponto já não dava para ver o fundo mais, então a gente não tinha visão. A gente não tinha visão de nenhuma outra referência no entorno. Era só um vendo ao outro, né? Mais nada. E a gente não sabia. Mas naquele lugar onde a gente parou, havia uma intensa corrente oceânica. Mas não dá para perceber, porque a água toda está se movendo. Então, assim como a gente está na Terra, né, e a Terra está girando, nós não temos essa noção que a Terra está girando, porque a nossa referência, que é a própria Terra, está parada em relação a nós, né? Então, na água, no meio de uma corrente, também a água que está ao meu entorno, em relação a mim, ela está parada. Mas em relação à geografia, ao fundo do oceano, às ilhas, a gente estava com uma velocidade enorme, gigantesca. E aí, quando a gente entendeu que já passou o tempo, que o computador avisa, já pode subir, quando a gente emergiu, ou a gente olhou em volta e falou, nossa, onde a gente está? Que lugar é esse? Né? Então, nós estávamos bem perdidos ali, bem afastados do ponto de encontro. Ficamos à deriva 2 horas, aguardando alguém nos encontrar. Você deu já uma dica aí de algo que a gente queria entender com você mesmo? Porque assim, bom, primeiro, assim, que bom que nenhum incidente te afastou de atender esse chamado, né? O seu chamado da física, enfim, de fazer o que você faz hoje, né? Mas assim, a gente chegou até você por causa dessa tecnologia que você criou, que é a unidade coletora de energia de corrente. Você vai explicar isso melhor. Mas pelo que a gente pesquisou, você já tem a patente dela, né? E ela é 400 vezes mais eficiente que as turbinas convencionais, né? E assim, eu acho que gerar energia a partir das marés, que eu acho que é o que você estava começando a explicar um pouquinho, ela não é novidade, mas eu falo até por mim. Para mim, assim, eu ouvi muito poucas vezes sobre isso. É diferente, sei lá, eu que viajo muito, vou para o Nordeste, vejo aquelas turbinas, campos de turbinas de energia eólica, né, que criam uma paisagem linda. Assim, eu tenho mais noção do que é a geração de energia eólica do que a geração de energia pelas marés. Então, fala como é que rapidamente dá para a gente entender como é que funciona isso. E aí a gente quer saber como que a tecnologia que você desenvolveu, por que que ela é inovadora, por que que ela se diferencia do que a gente já tinha antes. Ótima pergunta, ótima pergunta. Bom, o interesse em estudar isso, em entrar fundo na física para entender esse conceito, era justamente pela percepção nesse incidente e depois nos próximos mergulhos, porque aí você volta a atenção para uma característica da natureza, que são as correntes oceânicas. O potencial, ele é muito grande, porque é o oceano que está se movendo. Então, se a gente pensar numa carga de toneladas de água que está se movendo, imagina quanta energia seria necessária para movimentar essa água. Ou seja, como ela já se movimenta, ela está carregada dessa energia. E quem movimenta esse volume gigantesco de água incessantemente é o planeta. Por exemplo, um motor de barco, a hélice de barco. Então, eu vou imprimir um torque em uma turbina, ela tem um ângulo para movimentar e gerar força para fazer o barco, o navio se mover. O ventilador que a gente tem em casa. Todos eles são modelos de turbinas propulsoras. E todas as tecnologias para gerar energia são inspiradas nesses modelos de propulsão. Se você olhar uma turbina eólica, ela tem um ângulo, ela é angulada. Se você olhar para a turbina Kaplan, que é um modelo de turbina usada nas hidrelétricas, elas também têm um ângulo. Então, a primeira diferença que a gente tem dessas tecnologias é que essa turbina, a unidade coletora de energia de corrente, não tem ângulo. Ela começa realmente alinhada com a direção da corrente, porque ela foi construída do zero, foi pensada do zero, não uma adaptação das turbinas propulsoras, mas o pensamento de que o objetivo dela não é a propulsão, é a reação. Então, baseado nisso, foi pensado nessa turbina para que ela reaja a essa força planetária. Obviamente, o dispositivo criado pelo homem não vai ser capaz de fazer frente ou de impedir que a força
muito superior do planeta cesse. Então, nesse caso, eu vou conseguir aproveitar essa energia, ou seja, eu sempre quero que o planeta vença, né? Então, é uma a turbina vai reagir, né, como se tentasse impedir essa força, então ela vai reagir sofrendo essa mudança, esse torque causado por uma força gigantesca. E a verdade é que nós não estamos tentando capturar a energia do fluido. A gente quer capturar a energia do oceano. E isso é muito diferente. A palavra é diferente, mas a gente tem uma tendência a perceber ou entender que está se falando da mesma coisa, a água. Mas não é água. O oceano não é água. O oceano é um corpo. Se a gente fizer uma comparação bem simples, as turbinas convencionais, como as eólicas e as turbinas convencionais hidrocinéticas do oceano, elas conseguem capturar a energia da colisão das partículas com as pás. Então, existe a colisão do ar com as pás, e a partir dessa colisão, parte da energia acaba entrando no sistema da turbina, ou seja, vai criar um torque, e a outra parte continua, porque o vento continua, né, a partir da turbina, e a água continua a partir da turbina também, da turbina hidrocinética. No nosso caso, além de eu conseguir capturar a energia da colisão das partículas, eu estou capturando também a energia cinética que está associada a todo um volume do oceano que ainda nem está próximo da turbina. Pelo que eu tô entendendo, depois disso, você tocou, né? Depois desse momento eureka, você seguiu solitário para essa pesquisa, para criar essa sua invenção. Foi isso ou não? Foi, na verdade, esse incidente me fez pensar por meses sobre o potencial energético que existe no mar. Então, eu não imediatamente criei nada, né? Mas aquilo me impressionou de tal forma que eu pensava diariamente nisso. Então, grudou no pensamento, como uma música que você canta ou ouve. Então, eu fazia tudo que eu fazia, cumpria as minhas atividades de professor, mas eu ia dormir pensando nisso. Eu acordava pensando nisso. Deve ter alguma razão, alguma forma de aproveitar essa energia. Como será que seria possível isso? E eu vi que existiam projetos assim, mas esses projetos não vingaram. Esses projetos que existem na Escócia e no Japão já consumiram milhões de dólares, e eles não são ainda uma opção, uma alternativa para a geração de energia. Eles estão lá sendo testados, está gerando energia, sim, mas é uma quantidade pequena de energia. E eu pensava assim, isso não faz sentido, porque a energia que está disponível no oceano, ela é gigante. A corrente que me arrastou, o grupo de mergulho, que a gente nem se deu conta que estava sendo arrastado, faz a mesma coisa, com a mesma facilidade com um navio que pesa 100.000 toneladas. Então a gente não tá falando sobre, imagina um navio à deriva, ele fica à deriva, a corrente leva para onde quer. Então, se você jogar uma folhinha seca de árvore ali do lado do navio, os dois vão ser arrastados juntos. Aquilo ali não, o mar não se importa com o tamanho do negócio que ele está empurrando, porque é o mar que está empurrando, não é a água que está se chocando contra o navio. E esse foi o eureka. A gente está lidando com uma coisa imensa, que a gente não vai conseguir enfrentar, a gente não vai conseguir vencer. Então, se não pode vencê-los, como diz o ditado, né? Amigos deles, né? Pelo menos. Então, vamos fazer com que isso seja aproveitado. E essas turbinas que existem não perceberam esse conceito ainda. E eu ficava impressionado de como a energia está sendo desperdiçada. E então pensar, caramba, deve ter uma forma de capturar esse poder gigantesco. E aí, por incrível que pareça, depois de meses pensando nisso, eu acordei de madrugada quase como se tivesse tido um sonho. Não sei explicar isso muito bem, mas eu estava com o desenho geométrico da turbina totalmente pronto dentro da cabeça. Eu sentei no computador que eu tinha na época e é por isso que eu falei no início, né, que até as outras coisas que não são a física que eu acabei estudando, que, por exemplo, animação, eu faço animação 3D. As animações que vocês eventualmente viram no site, se vocês olharam, eu que fiz, eu construí as animações, né? Então eu faço as animações. E aí eu faço modelagem 3D. O modelo 3D estava na minha cabeça já. Então eu acordei com o modelo na minha cabeça, sentei no computador e apenas copiei, desenhei o que estava na minha cabeça no computador, e isso levou 5 minutos. Meu Deus! Toda a criação ela foi instantânea. Quero dizer, eu não fiquei
desenhando e falei, não, isso aqui tem que ser mais para cá, isso aqui tem que ser assim, isso aqui, aí analiso depois, analiso e modifico, não, tem que esticar um pouquinho esse desenho, essa linha. Não, estava pronto na minha cabeça. Foi um download, né? Algumas pessoas dizem que foi um download de algum lugar. Eu trouxe uma geometria que eu só copiei e coloquei no computador ali. Então, eu pensei muito no problema, mas eu não tinha ideia de como resolver. É intuitivo, né? Foi intuitivo. Essa música que grudou. E aí, depois que eu terminei a geometria, que estava pronta, que eu pude olhar de todos os ângulos, né? Porque a facilidade do modelo 3D, você pode girar, virar para cá, virar para cima, olhar de todos os ângulos. Eu comecei a perceber como ela era fantástica. Eu posso falar isso, que ela é fantástica, sem parecer pretensioso, porque, eu criei, então é maravilhoso. Não parece pretensioso, parece nada. É isso que eu ia falar. Eu ia usar essa palavra. Mas eu quero dizer assim, é quase como se tivesse copiado de um sonho, de um download mesmo. Então, eu tive o mérito realmente de traduzir aquela imagem que estava pronta na minha cabeça e colocar no computador. Então, posso dizer que esse foi o momento criativo? Eu não sei, eu acho que talvez, enquanto eu estava ainda sonolento, foi o momento criativo, né? Mas essas coisas não são lineares, né? O nosso cérebro ele é muito potente, ele vai juntando as coisas. Quando vem para consciência, que você percebe, mas já estava Exato. trabalhando antes, né? Todas essas relações. Olha, é uma coisa realmente assim, muito mágica e impressionante. E depois de olhar, eu comecei a perceber que era fantástico, que realmente ela ia ser capaz de atender aquele propósito de capturar a imensidão. Essa geometria é capaz de fazer isso. Mas quando ainda estava na minha cabeça, eu não sabia que ela seria capaz de fazer isso, né? E uma análise da geometria te promove, te deixa perceber como ela é capaz de fazer. Depois disso foi impressão 3D, e aí eu fui fazer mais mergulhos, mergulhei no mar com um dispositivo pequenininho para entender mais. Na verdade, verificar que o sonho tinha razão, né? Então, nós estamos aqui falando de um sonho, de várias formas.